Queria aí, sem mais delongas, passar a palavra para você, te agradecer pessoalmente por ter, né, parado aí sua agenda, que é bastante Não, que é corrida, para isso. poder estar É um aqui com a prazer. gente. Mas acho que é uma excelente oportunidade para a gente poder falar um pouquinho tanto da Checkpoint, da nossa parceria, e como você está enxergando esse mercado SMB que é tão importante para vocês. E conta para a gente um pouquinho, Edu, como é que está essa estratégia, enfim, como é que a Checkpoint está se posicionando, como é que está aí a tua visão para esse mercado de cibersegurança que está tão aquecido, e principalmente, né, puxando um pouco da sardinha aí para o nosso lado, através das operadoras competitivas, dos Sim. ISPs, atingindo esse público SMB. E obrigado pelo convite, né? É um prazer Nada, a estar gente que aqui agradece. com vocês e pela parceria que a gente tem tido nesses últimos tempos, nos últimos meses, que é uma parceria também muito estratégica para a gente atingir mercados novos para Checkpoint. Muito Né? bom. Falar um pouquinho sobre o mercado de cybersecurity e SMB, né? A parte de cybersecurity hoje é crítica para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho. Né? Hoje a gente sabe que os hackers atacam, é um mercado lucrativo, independente do tamanho da empresa, e principalmente as pequenas e médias são muito visadas porque elas não têm o mesmo nível de segurança que as grandes. Né? As grandes acho que tiveram muito tempo de maturidade para chegar onde estão em termos de cybersecurity, e elas têm muitos desafios ainda, mas a pequena e média acaba sendo às vezes muito um mundo novo para eles. Né? Então a gente tem visto que é uma demanda, acaba sendo crítico para essas empresas, até para a continuidade dos negócios. Eu estou na Checkpoint há 1 ano e meio, desde que eu entrei a gente começou com uma estratégia de acabar com aquele paradigma, né, que Checkpoint é só para empresa grande, que Checkpoint é muito caro. A gente tem vendido hoje para qualquer tamanho de empresa, então a gente tem soluções com a mesma proteção que a gente tem lá para o Large Enterprise, que a gente é muito reconhecido no Brasil. A gente consegue entregar um produto competitivo para o mercado SMB. Então, nosso objetivo é entregar soluções realmente robustas e seguras para esse mercado. E o custo não pode ser um fator, né, que não faça eles se protegerem. Então, a gente tem tido muito sucesso, né, nessa caminhada. Ainda é pouco, né? Tem um mercado muito grande ainda para ser explorado. A gente vê com ótimos olhos essa parceria. Mas no mercado SMB a gente tem visto. O mercado SMB fala muito de SD-WAN, de alguns produtos específicos, e o que a gente tem trazido para o mercado como um todo é que os vetores de ataque hoje se multiplicaram. Né? Então, SD-WAN é importante, mas você tem os vetores de cloud, você tem os vetores de e-mail. Toda vez que você abre uma brecha na empresa, né, trabalho híbrido, você está abrindo mais vetores. É Né? verdade. Soluções em cloud, você está abrindo mais vetores. E hoje não tem como você trabalhar, fazer todo mundo ficar no escritório e acessando ferramentas que estão no data center. Né? Então, para ter ganhos de produtividade, que é o que todo mundo quer e buscou, principalmente na pandemia, e tem buscado com a transformação digital, a gente automaticamente abre novas brechas. Como é que a gente bloqueia? Certo. Então, o que a gente tem tentado fugir um pouco é desses. Temos os produtos? Temos, mas o que a gente leva para o mercado é vamos tentar entender como é que está hoje o seu ambiente, né, em termos de transformação digital, para a gente trabalhar nas brechas que estão mais latentes. Né? Hoje o e-mail é uma brecha muito latente. Hoje quase 85% dos ataques de ransomware começam com phishing, né? E todo mundo está preocupado com SD-WAN. Né? Pois é. Então a gente traz soluções para anti-phishing hoje em nuvem, então não precisa instalar caixa, não precisa instalar nada, é simplesmente uma integração de APIs na nuvem, super simples, a gente instala em 10, 15 minutos. E com inteligência artificial a gente usa ela a nosso favor para bloquear aquele e-mail feito por um hacker usando um chat GPT. Que pode nos enganar. Enfim. Ali, né? Então o que a gente tem levado para o mercado como um todo? É um pouco mais consultivo. Então às vezes o mercado vai dizer, eu tenho, mas deixa eu entender qual que é o seu real caso de uso para a gente começar a fechar as brechas. E quando a gente coloca preço na mesa versus, né, o risco, a conta fecha em todos os cenários. E acabou, na minha opinião, tá? Me permita aqui, na minha humilde opinião perante você que é especialista aí da área, né, e que tá nesse mercado há muito mais tempo do que eu, virou uma questão sobre SD-WAN que basta ter a caixa e você está protegido. E é justamente o oposto disso, né? É uma suíte de soluções e, poxa, nada mais correto do que uma empresa como a Checkpoint, que veio desse large enterprise, grandes corporações. É importante a gente falar, né? A Checkpoint é líder de mercado em vários setores financeiros, setores críticos de operação, e está trazendo um pouco dessa tecnologia para esse mercado, né?
Explora um pouco mais pra gente, Edu, essa questão do SD-WAN e dessa mística em cima, né? Que na cabeça de muita gente basta ter a caixa. É uma boa E pergunta. não é só isso, É né? isso que a gente tem levado para os clientes em geral. Bem, eu trabalho com SD-WAN desde 2010, 2011, quando começou o conceito. Então a gente viu toda a evolução desse mercado, né, latino-americano e no mundo, né? Se você pegar o mercado americano, geralmente o mercado americano, o que eles fazem, 90% dos casos, é ter duas soluções. Uma é SD-WAN. O SD-WAN nada mais é que um roteamento avançado. Ele vai fazer o roteamento de links baseado em algumas métricas, delay, latência, entendendo a aplicação. Então pode ser que um link para um tráfego de voz seja ruim, mas não para um tráfego de e-mail. Então você aloca as aplicações dinamicamente baseado em métricas do link. É um roteamento avançado, vamos dizer assim. Né? E o mercado americano compra uma outra solução para segurança. Então ele acopla duas soluções. Para o mercado latino-americano, sempre foi uma caixa única. Né? A gente, infelizmente, nossos budgets feitos em moeda local não é competitivo versus um budget feito em dólar. Então a gente acabou integrando tudo numa caixa única. Mas quando a gente pensa só em SD-WAN sem se preocupar com segurança, a gente está vendo só a questão do roteamento. Mas como fica a segurança? Porque se eu achar que eu estou comprando uma caixa para fazer tudo, mas eu não me importo em fazer o fine tuning da parte de cybersecurity, ou quando eu estou especificando a caixa, não me preocupo com características básicas de cybersecurity, aquela caixa lá não está me atendendo para nada. Que é o que a gente vê na maior parte dos casos. Né? Por mais que se compre uma caixa que parece um firewall, não é feito nenhuma configuração nela, ou aquele firewall não suporta o tráfego ou o throughput necessário de inspeção para aquele link. Né? E aí você não tem uma solução de cybersecurity. Né? Então o que a gente tem levado para o mercado é... Precisamos pensar nas duas caixas juntas, obviamente sem onerar, né, o custo para os ISPs ou para os clientes dos ISPs, mas como eu entrego o cybersecurity como um diferencial para o SD-WAN. Porque hoje SD-WAN, toda operadora fala de um jeito ou de outro entrega. Né? Mas como eu consigo dar um passo a mais, entregar a questão do cybersecurity com um SOC gerenciado, né, remoto, para atender o PME ou SMB, como é que a operadora consegue se diferenciar nessa oferta, não pelo SD-WAN, né? Porque o SD-WAN acabou sendo um commodity para todo mundo. Né? Você pode até discutir tecnologias, mas acaba sendo tudo uma entrega de alguma forma. Como que você consegue, na parte de cybersecurity, ativando os serviços de cybersecurity, entregar um diferencial? Então, o que a gente tem discutido com alguns ISPs, mas ainda é incipiente, por isso que a gente tem essa parceria para conseguir abranger mais o mercado, atender mais, é levar essa discussão do... Eu estou entregando a caixa, tem cybersecurity. Você pode ativar ou não, se quiser ativar eu ativo, te cobro um X por serviço a mais, né? O ISP no caso, né? Sim. A gente acaba não cobrando. Se você quiser um SOC que eu gerencio para você toda a questão de logs, correlacione, te gero alarmes ou faço automatização de incidentes, também posso, cobro X a mais. Perfeito. Então, acho que esse discurso e esse valor agregado, quando o ISP entende, acho que ele consegue ter um mercado muito maior e um diferencial. Legal. Porque hoje todas as empresas estão preocupadas com a continuidade dos negócios e é incrível como tantas empresas no Brasil sofrem ataques, muitas vezes não ficam sabendo, né? Acabam descobrindo depois quando tem um vazamento de informações ou tem ransomware e aí para toda a operação e aí aprende do jeito mais difícil. Né? Imagino. E você vê, né? Você comentou alguns pontos importantes. Por mais que você tenha todo o contexto da caixa ali, proteção, SD-WAN no centro, e você trazendo, né, soluções ao redor disso para que você tenha uma proteção mais robusta, não pode esquecer que grande parte dos ataques parte do usuário também lá na ponta, né? Exatamente. Do que ele está fazendo, né, Edu? Acho que também passa por uma catequização desse mercado e a gente, a Conecta, se preocupa muito em levar esse speech para o nosso cliente. Não basta você ter uma excelente ferramenta. A ferramenta ela tem que ter a capacidade de proteção, óbvio, mas também um pouco do comportamento de usuário. Por que eu estou te falando isso? A gente sabe também que a Checkpoint tem soluções que vão além da caixa, além da aplicação. Vocês têm solução em cloud, tem soluções que vão na casa do usuário, né? E no mundo ISP isso também pode entrar como valor agregado SVA. Conta um pouquinho também dessa solução de endpoint de vocês, gerenciada ou não gerenciada, talvez uma questão de custo, porque o pessoal já me contou que tem um pãozinho quente aí também, né? Conta pra gente aí. A gente tem um portfólio bem amplo nessa questão para proteger os possíveis vetores de ataque. Então a gente tem soluções hoje, pensando num trabalho híbrido, né, que você não vai botar uma caixa SD-WAN na casa do funcionário. Mas você pode ter um cliente, né, no micro dele, aí você faz toda a proteção, né, do micro, ou do notebook, ou do celular, ou sem cliente, ou uma solução que é SASE, SSE, que você consegue fechar um túnel automaticamente no micro da pessoa com a nossa nuvem, e da nossa nuvem explorar
todas as nuvens possíveis de SaaS, né? Salesforce, enfim, e o ERP, e também fazer um túnel seguro com a empresa. Legal. Né? A gente tem soluções também de phishing, que eu comentei. Então, tudo isso é software, né? Que a gente acaba comercializando, monetizando como serviço, pagamento por uso. E independente da caixa, né? Independente da caixa. Perfeito, e tudo fantástico. Gerenciado de uma forma única. Então, o que a gente tem levado para os ISPs é, tendo uma conversa um pouco mais abrangente, a gente pode começar pela caixa, que eu acho que é algo que todo cliente pede, mas a partir dali a gente começa a vender diferenciais de cybersecurity, como um SOC colocado com uma solução de ZTNA, uma solução de túnel de SSE, uma solução de VPN client, uma solução que vai fazer também, ver se o dispositivo do usuário tem algum malware antes de entrar na rede. Então você tem várias camadas que você vai subindo, né? E obviamente, cada camada você sobe um valor agregado a mais, você adiciona para o cliente e obviamente o ISP monetiza isso de alguma forma. Uma receita nova, né? Exatamente. Vai trazer uma nova receita para a empresa de um ativo que já está. E quando você pega o valor por né? usuário, é um valor extremamente baixo. O próprio mercado PME que a gente tem atendido, quando eu vou nesse tipo de cliente, a gente percebe que o valor é super aderente à necessidade e ao budget desse cliente, né? Só que a gente, como Checkpoint, não tem como abranger esse mercado inteiro. Por isso que a parceria com os ISPs, e acho que produtizando essas linhas de produtos nossa, né? Seja hardware, ou software, ou SaaS, né? Que seja vendido na nuvem, monetizando por pagamento por uso, eu acho que o ISP começa a ter mais margem de manobra para se posicionar como um valor diferenciado, né? Porque, de novo, o SD-WAN acaba sendo um commodity. Mas na hora que a gente leva essa mensagem para a cybersecurity agregando serviço, eu acho que não aí... necessariamente custo, né? Não necessariamente custo, novo, né? Porque, por exemplo, a minha caixa já entrega o firewall, já entrega toda a questão de cybersecurity por um valor competitivo, né? E aí cabe o ISP ativar as funcionalidades e cobrar pelo serviço que ele está prestando. Né? Fantástico, Edu. E você sabe que você tocou um ponto importante que me remeteu a uma conversa que a gente estava tendo ali atrás, né? Você me disse há pouco que a Checkpoint, por ser especialista, né, mundialmente reconhecida nisso, você também se preocupa com a questão financeira do investimento, né? E você estava trazendo, inclusive, aquela visão de poder fazer até licenciamento sob demanda para a realidade do cliente, né? E isso pode ser que atenda grande parte de alguns desafios que a gente está encontrando do pessoal se sentir um pouco pré-formatado em licenciar por caixa, por assinante ou eventualmente pelo tamanho do link. Conta um pouco dessa estratégia, Edu, porque eu acho que ela é importante para você, né, como Country Manager, e para a gente, principalmente, que somos parceiros nessa empreitada, é uma vantagem fantástica a gente poder trazer o cliente para sentar com vocês e desenhar algo ali feito para eles, né? Como é que funciona isso? A gente tem sido super flexível, né? A gente entende que não adianta eu impor para o mercado como o mercado tem que, né, me pagar, né? Ou como a gente vai cobrar o mercado. Então a gente tem sido super flexível nesse aspecto, a gente consegue criar licenciamentos específicos para alguns clientes, né? Ou para um ISP que queira criar uma oferta em conjunto, a gente pode prover um licenciamento diferente que faça sentido dentro da oferta dele, né? A gente tem modelos também de pagamento mensal, a gente tem modelos de pagamento por uso. Então a gente consegue se enquadrar de acordo com a necessidade, né, do cliente ou do ISP na forma que ele for produtizar o produto dele. Então ele não precisa ter, por exemplo, um desprendimento de capital à vista para mensalizar para o cliente dele. A gente consegue mensalizar para ele, né, junto com vocês. Legal. Então a gente acaba sendo flexível e se enquadrando. Qual que é o objetivo? Fazer com que o produto dele pare em pé, né? O produto dele em termos de rentabilidade seja algo rentável, senão a conta não fecha. Então a gente é super flexível, a gente já fez alguns casos no Brasil que a gente conseguiu customizar, a conta fechou para a operadora, para o ISP e obviamente fechou para o cliente final, ficou todo mundo satisfeito. Porque quando a gente leva o brand da Checkpoint para esse tipo de cliente, não tem a percepção é muito boa, né? A percepção do cliente é, putz, eu sempre quis ter Checkpoint, mas nunca tive porque eu não tinha budget. Eu falei, cara, o Checkpoint mudou completamente nos últimos 5 anos. Né? Então, todo mundo reconhece esse valor. Hoje, se a gente pega qualquer relatório de Forrester, Mierco, quando eles comparam a nossa taxa efetiva de bloqueio, independente do vetor de ataque, se é um firewall, se é solução em nuvem, se é phishing, a gente está em 99%. A gente é o único fabricante que está com essa taxa de bloqueio. Né? Então, na hora que você coloca esse tipo de solução com essa taxa de bloqueio, dá muito mais segurança para o cliente final e para o ISP também. Né? Então, a gente tem levado essa mensagem e com essa flexibilidade de poder monetizar de acordo com a necessidade do ISP na hora que for produção do cliente final,
tem trazido bastante sucesso pra gente. E faz o negócio acontecer, que é o principal. Sim, né? não adianta você ter um produto bom se você não consegue colocar. atender a necessidade do mercado, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de monetização e pagamento, né? Fantástico, Edu. Cara, tem assunto pra gente ficar falando aqui o restante certeza. da feira. Com certeza. Bom, pessoal que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, fiquem à vontade para nos procurar, procure o nosso time, procure a ConnectWay. O Edu, toda a equipe da Checkpoint no Brasil está à nossa disposição para sentar, conversar sobre cenário, sobre aplicações. A gente sabe que o desafio da receita nova para o ISP é importantíssimo, então acho que é um assunto que tem interesse para todo mundo. Então, nos colocamos à disposição de vocês. Edu, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. E conto aí com você para que a gente continue seguindo em frente nessa parceria. E fique à vontade se quiser mandar um recado final aí para o pessoal também. Tá bom. Por favor. Acho que só um comentário que eu tenho feito muito, se você começar a perceber alguns movimentos do mercado, você vê que a SEC nos Estados Unidos já começa a pedir que o board das empresas tenha pelo menos uma pessoa que conheça de cybersecurity. Né? Exato. Você já começa a ver alguns movimentos no Brasil. Então a gente vai chegar num momento em que para você investir numa empresa, você vai querer entender qual que é a estratégia de cybersecurity. Se tem pelo menos uma estratégia de cybersecurity. Imagina, a gente viu vários casos no Brasil de empresas que tiveram o market cap delas caindo em 30%, 40%, 50% no dia seguinte a um ataque. Nossa, né? Então, assim, você vai investir dinheiro numa empresa sendo que ela não tem um pilar de cybersecurity? Então a gente está vendo esses movimentos no mercado, acho que demora ainda alguns meses, quem sabe o ano que vem já vai ser algo um pouco mais regulamentado, mas todas as empresas têm que se preocupar com isso. Né? E eu acho que na hora que você leva essa oferta como ISP para o mercado PME, dizendo, eu vou botar uma solução que vai automatizar ao máximo, uma taxa de bloqueio altíssima e que cabe no seu bolso da forma que o seu bolso pode pagar, à vista, parcelado, por serviço, pagamento por uso, eu acho que tem uma força muito grande no mercado, é isso que a gente tem apostado. Nos clientes que a gente tem levado esse discurso tem funcionado muito bem. Hoje o que a gente está buscando, obviamente, é a capilaridade para levar essa mensagem. Então, agradeço a parceria com vocês têm ajudado a gente bastante a levar essa mensagem com uma capilaridade muito maior do que a gente conseguiria, né, levar essa mensagem. Então, a gente tem, acho que, um horizonte muito grande, né, para trabalhar. As perspectivas para o nosso lado, junto com vocês, são muito boas. Então, contem com a gente. E o que vocês precisarem, a gente vai estar sempre suportando. Excelente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal que está acompanhando a gente.